conteúdos que vão edificar a tua vida, a tua saúde física e emocional em até 3 meses. O assunto de hoje é o que, Miguel? A ferida da rejeição. Miguel é um pouco autista, tá, gente? A gente vai trabalhar a ferida do abandono. Abandono. Rejeição, traição foram outras. Abandono. Hoje a gente vai trabalhar a ferida do abandono. É bem interessante, porque muitas pessoas, quando pensam em abandono, Miguel, elas imaginam assim, um bebezinho que foi deixado dentro de um cofre na porta de uma casa, foi abandonado. E quando a gente trabalha isso no consultório, que a gente traz essa ferida à tona, muitas pessoas dizem assim, não, mas não faz sentido para mim, porque eu não fui abandonada. Bom, é importante a gente deixar claro que a ferida do abandono, ela acontece com pais dentro de casa. Os chamados órfãos de pais vivos, né? Exatamente, órfãos de pais vivos. Mais importante do que isso, que aí você deve estar pensando, nossa, meu pai então me abandonou, ou minha mãe me abandonou, isso é cruel, como é que pode um pai ou uma mãe abandonar um filho? Então é importante a gente deixar muito claro que não é o que aconteceu o fato mais importante. O fato mais importante é como você percebe aquilo que aconteceu. Tá? Isso é o ponto mais importante. Então, para deixar claro, a ferida do abandono é uma ferida causada por pais, na grande maioria das vezes vivos, tá? E dentro de casa. Eu vou falar diretamente para a mulher, tá, Miguel? Então, o que acontece? Geralmente, a ferida do abandono é uma ferida ocasionada pelo genitor do sexo oposto. Então, a mulher ela sofre abandono através de quem? Do pai. Faz uma recapitulação daquelas outras lá. A traição, quem trai? Só voltando aqui. A mulher, ela sente o abandono através do pai, certo? O homem, ele sente o abandono através da mãe. A traição também é de sexo oposto. Então, se eu tenho uma ferida da traição, essa ferida foi ocasionada pelo meu pai, porque eu sou mulher. O homem, a ferida da traição é ocasionada pela mãe. Por isso que ele sofre a traição com sexo oposto. Entendeu? O abandono é a mesma coisa. O abandono é ocasionado pelo genitor do sexo oposto. E aí a gente vai ver no desenrolar disso como isso pode afetar o casamento, as relações. Tá? Já a ferida da rejeição, Miguel, a da rejeição ela é diferente do abandono, por quê? Porque ela é causada pelo genitor do mesmo sexo. Então, quem rejeita a menina? A mãe. Quem rejeita o menino? O pai. Então, o menino, para viver a rejeição, quem não, ainda não está muito atento a isso, é só voltar no nosso canal dele. Tem um outro vídeo falando exatamente somente sobre a rejeição. O menino, ele é rejeitado pelo pai e a menina é rejeitada pela mãe. Tá? No abandono, acontece do sexo oposto. Ok? Então, o menino, ele é rejeitado pela mãe e a menina é rejeitada pelo pai. Beleza? Como o meu maior público são mulheres, eu vou me reportar às mulheres. Ok? Mas os homens, eles só receberem a versão oposta. Tá bom? Então vamos lá. O abandono, ele é ocasionado. É uma ferida ocasionada na infância, tá? De 1 a 3 anos de idade, ok? E geralmente ela é ocasionada pelo sexo oposto, tá? Abandonar não é largar na porta do outro, doar, não. Abandonar acontece, na grande maioria das vezes, inclusive por pessoas, pelos pais que estão dentro de casa. Eu vou dar alguns exemplos de abandono. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter me sentido abandonada simplesmente pelo meu pai trabalhar muito, ou trabalhar viajando, ou me deixar muito na casa dos meus avós. Eu posso me sentir abandonada. Ah, mas meu pai nem trabalhava muito, mas eu tenho essa ferida do abandono. Eu percebo algumas características. Como é que pode isso se meu pai nem trabalhava muito? Você pode se sentir abandonada simplesmente pelo fato de ter um irmão e o pai precisar dar atenção para esse irmão. Pode caracterizar para você abandono.
Então quer dizer que todas as famílias, pessoas que têm mais de um irmão, sofrem com o abandono? Não. Porque primeiro parte do princípio que não é o que me acontece, é como eu interpreto. É como eu vou ver aquilo que me acontece. Segundo, é muito grande essa ferida do irmão mais novo, Miguel. Ele é do sexo do pai, por exemplo, é um menino. Eu sou uma menina, meu pai me teve, beleza? A atenção era para mim, eu era pequenininha, de repente a minha mãe engravidou de um menino e meu pai deu atenção para esse menino e eu me senti abandonada. Ou também pode acontecer do tipo, o meu irmão mais novo adoeceu, precisou de auxílio, meu pai deu foco para o meu irmão mais novo e eu me senti abandonada. Então assim, tem um cenário vasto de situações que caracterizam a ferida do abandono, que não simplesmente é ser deixado na porta de casa, da casa de alguém ou no lar. São situações corriqueiras dentro da própria casa que podem fazer com que starte essa ferida. Exatamente, que pode fazer com que starte. É importante que você que está vendo aqui, né, as transmissões, fique muito atento às condutas que a Luciana vai dar como exemplo, para que você consiga identificar isso e já tirar esse padrão de dentro da tua casa. A gente quem ficar até o final vai perceber as ferramentas que a gente vai passar para ir cicatrizando essa ferida. Sabe o que acontece, Miguel? É uma ferida que é instalada de 1 aos 3 anos de idade, mais profunda, só que ela acarreta sequelas a vida toda e influencia, inclusive, nas relações. Se a gente for analisar, vamos fazer um parâmetro aqui rapidão. Vamos falar de feminicídio. Vamos falar de relacionamento abusivo, né? Eu acho que essa onda crescente da mulher se valorizar e se impor, a gente vê que está muito na mídia a questão do feminicídio, dos relacionamentos abusivos, né? Hoje a gente vê muito porque a mulher não tem mais vergonha de dizer. Ela diz. E muitas vezes as pessoas questionam, poxa, mas por que ela viveu isso? Por que ela viveu isso? Ontem, vou abrir um parêntese aqui, quando eu estava olhando o Instagram, Somos Todos Marianas, é um Instagram que eu sigo, que ele defende, as meninas, elas defendem a causa do feminicídio, porque a irmã delas faleceu vítima do feminicídio, né? Foi um caso muito impactante aqui em São Luís, e eu sigo esse Instagram. E ontem apareceu um caso de uma mulher, Miguel, em Fortaleza, eu até te mostrei o áudio, né? A mulher vai fazer 1 ano que ela levou 5 tiros do marido, que ela morava junto com o cara. 5 tiros no rosto. Vai fazer 1 ano. E no áudio, era ela falando para as amigas, vários áudios. Ela dizendo para as amigas que ela sofria abuso. E ela dizia assim, eu ouvi os 3 áudios diferentes, e ela dizia assim, ele chegou aqui, estava alterado, botou a arma na minha cabeça, ficou dizendo que ia me matar, até que chegou alguém e levou ele. No outro áudio ela dizia assim, ele me tirou da festa, botou dentro do carro, veio com a arma botada na minha cabeça até casa. No outro áudio era alguma coisa também assim. Indícios, né? Ou seja, pronto, eu ia chegar. Ou seja, indícios que ia chegar a esse ponto. Ela leva 5 tiros no rosto. Só que ele vinha dando indícios. Aí o que a grande maioria das pessoas pergunta, poxa, ela não viu? Por que ela não saiu? Por que ela viveu? Né? Por que ela viveu isso? Por que ela vinha viver no caso de um relacionamento abusivo há anos? Cara, é muito louco isso. É muito louco. Consequentemente, provavelmente, essa e tantas outras mulheres que sofrem um relacionamento abusivo têm na sua história marcas da ferida do abandono. Tem medo de ser abandonada de novo e se submete a determinadas situações. Não consegue enxergar o problema no casamento, Miguel. Não consegue enxergar o problema no casamento só pelo simples fato de não querer ser abandonada novamente.
E aí eu vejo aquilo, entra como se fosse uma facada em mim. Aí eu vejo as pessoas julgando. Ah, mas ela sem vergonha, que ela podia ter largado. Ah, mas ela apanhava, apanhou a primeira vez, apanhou a segunda, apanhou a terceira, até que chegou um dia que o cara matou ela. E não é. Não é. A mulher que tem a ferida do abandono, ela veste a capa do dependente. Ou seja, para não ser abandonada, o que ela faz? Ela gruda. Ela depende daquilo ali. Porque o único medo dela é a solidão. Então ela não consegue enxergar o problema do casamento, nas relações. Ela não vê o fato das agressões, por exemplo, ser algo do fim. Não consegue enxergar isso. Por que não consegue enxergar isso? Porque para elas é melhor viver essa situação do que ser abandonada. Entendeu? Então, eu fiquei pensando ontem, cara, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que deve ter em todas as cidades. Todas as cidades. Se lá dentro o Estado fizesse um trabalho para essas mulheres, para cicatrizar essas feridas emocionais, elas não voltavam para esses casos. Entendeu? Imagina a ideia. A mulher chega lá, que na grande maioria das vezes não é nem ela que dá a queixa, é a vizinha, porque hoje todos podem dar, né? O porteiro, qualquer um pode dar a queixa. Elas chegam lá, se essas mulheres forem captadas lá para fazer um trabalho de inteligência emocional, no qual elas iriam se conhecer e cicatrizar essa ferida, elas não voltariam para os lares abusivos. Por que elas voltam, Luciana, para os lares abusivos? Dependente da situação. Porque elas são dependentes da situação. Pessoa que precisa se sentir tão mal, que precisa se sentir mal para se sentir bem, né? E aí entra uma cadeia de coisas. Mas aí tu pode dizer, cara, Lu, meu pai não me abandonou, porque meu pai, ele me dava atenção, ele me dava carinho, eu sou a mais nova, eu não tive irmã mais novo, então eu não entro aí nesse parâmetro. Mas existem outras situações. Por exemplo, vamos imaginar que você adoeceu e precisou ficar internado. E seu pai não ficou com você. Uma situação. E situações guardadas a nível inconsciente, né? Talvez muita gente que está assistindo agora diz, não passei por isso. Cara, do jeito que do lado daqui a gente não pode afirmar que você passou, você também talvez não tenha consciência necessária para dizer que não passou. Bom, aí a gente abre um parêntese gigante primeiro. O autoconhecimento. Tu lembra que no treinamento que a gente fez da mentoria do Fantástico, treinamento presencial, uma mentoranda veio e relatou a dor dela e a gente foi e identificou a ferida da rejeição? Do filho. E aí não demorou muito, a outra mentoranda veio e disse assim, mas eu não tenho isso aí que ela tem. Eu não tenho isso aí que ela tem. Mas tal. Outra situação que levava para o mesmo lugar, né? Entendeu? Então assim, quanto mais eu trabalho no autoconhecimento, mais eu consigo enxergar as minhas feridas. Quanto menos eu trabalhar o autoconhecimento, menos eu consigo enxergar as minhas feridas. E às vezes, é um detalhinho. Por exemplo, tá bom, Lu, mas eu também não adoeci. Eu não lembro de uma situação. Talvez tu nem lembre. Não, beleza. Mas vamos supor, uma outra coisa boba. Pai e a mãe viajou para uma viagem de férias, de descanso, e me deixou na casa dos meus avós. Abandono. Aí quer dizer então que todos os casais que viajaram e deixaram seus filhos nessa idade, na casa dos avós, sofrem disso? Não. Agora tem uma que, se aconteceu, certamente sofre. Morte do pai. Aí não tem volta. Então, a menina que teve o pai que morreu, certamente ela se sente abandonada. Mas eu era muito pequena. Ok, você não tinha cognitivo suficiente para entender, cara, a morte
faz parte, todo mundo um dia vai morrer, pode ter sido prematuro ou não, pouco importa. Mas você lá com 1, 2, 3 anos, 5 anos até, não teve cognitivo para entender a morte. Você entendeu que foi abandonado. E essa ferida está lá, aliás, está aí hoje, latente, sangrando. Você nem sabe que ela está sangrando até que você seja atendida por Tiago. Qualquer outro psicólogo, né, e olhe para dentro de si, enxergue, né, as suas feridas. E aí vê mulheres que não conseguem emagrecer, vê mulheres que não conseguem ter uma relação legal, vê mulheres que não conseguem estar bem consigo mesma. Várias situações vindo decorrente da ferida do abandono. Exatamente. É bem por aí mesmo, Miguel. E assim, se a gente parar para analisar, no fundo, todas as feridas é isso. Não é o que me acontece. É como eu interpreto o que me acontece. Na grande maioria das vezes, essa interpretação, ela é uma interpretação inconsciente. Bom, um exemplo que veio aqui agora, sobre emagrecimento, que eu acabei de falar. Qual é a relação de abandono com emagrecimento e tal? Olha só, vamos supor que você tinha lá, idade, né, pequena, 2, 3, 4 anos, e de repente se sente abandonada pelo teu pai. A ferida está lá, estalou, começou a sangrar. Mais na frente, por algum motivo qualquer que seja, você começa a engordar. Alteração de hormônio na puberdade, sei lá, qualquer fato. Sedentarismo. E quanto mais você engorda, mais o teu pai pode estar te apontando. É só um exemplo. Mas o teu pai pode estar apontando. Pô, tá engordando, o que está acontecendo? E ele aponta. E eu já atendi um caso assim, inclusive. Quando chegou lá na frente, a menina não conseguia emagrecer, porque ela tinha a atenção do pai. Quando ele emagrece. Na verdade, foi um cara em relação à mãe. Quando ele emagrecia, a mãe parava de pegar no pé dele. Ele se sentia ali validado, ele se sentia... Porque no fundo ele se torna dependente daquilo, né? Porque tudo que ele quer é atenção. A mãe dava atenção criticando. Exatamente. É a forma da atenção. E é muito importante a gente frisar aqui, Miguel, é o seguinte. O pai, a mãe, o pai que fere é o pai ferido. A mãe que fere é a mãe ferida. Então, por exemplo, se eu, enquanto mãe, carrego comigo a ferida do abandono, enquanto mãe, não, enquanto mulher, enquanto mãe, eu vou ter que abandonar. E aí vira um ciclo. Fala uma coisa aqui. O que é que o pessoal que está assistindo a live agora, está assistindo o podcast, o que é que eles falam para si mesmo que possa estar negando essa ferida da traição, do abandono? Como assim? Me explica. Muita gente pode estar se identificando com o conteúdo, mas o mecanismo de defesa dela pode estar blindando ela agora, nesse momento. Falando, ó, isso aconteceu, mas ó, esquece isso agora. Eu vou cuidar de ti. Como um mecanismo de defesa. O inconsciente pode estar agora fornecendo materiais para ela dizer assim, não, mas isso não aconteceu comigo. Que tipo de coisa ela pode estar pensando agora? Ah, isso não é para mim, isso não foi comigo. Quais são as frases que podem estar vindo? Não tem nada a ver, não fala com a minha história, comigo não aconteceu assim, é como vem falando desde o início, né? Mas eu sou a mais nova, não teve filho mais outro, meu pai não trabalhou muito, eu nunca fiquei hospitalizada. Essas situações, entendeu? Então, assim, é importante ver que, mais uma vez eu vou dizer, pela terceira vez só hoje, não é o que me acontece, é como eu vejo que me acontece, tá? Uma coisa importante para frisar é que quando eu, enquanto adulto, eu tenho essa ferida comigo, eu vou provocar essa ferida nos meus filhos. E eu preciso cicatrizar essa ferida antes de provocar essa ferida nos meus filhos. Isso é importante. Parece louco, mas todas as feridas emocionais, elas dão indícios no corpo da pessoa. Elas dão indícios no corpo. Um corpo de uma pessoa que sofreu abandono é um corpo sem tônus muscular. A
pessoa ela precisa treinar muito para ter um tônus muscular legal. É uma pessoa mais magra, mais franzina, né? Mais, como é que eu posso dizer? Esguio, é um corpo esguio, é um corpo mais magro, certo? Na verdade não é nem mais magro, é um corpo mais fino, porque não tem tônus muscular. Tipo eu. Tipo tu. Eu queria te dizer isso. Eu fui abandonado. E assim, as pessoas que sofreram a ferida do abandono, elas têm dificuldade de manter o corpo ereto. Tipo tu. Toda hora que ele tá sentando, né? Toda hora que ele tá sentando. Cara, muito doido isso, né, bicho? Toda hora que ele tá sentando. Ferida emocional. E se a gente parar pra analisar a tua história, para pra analisar a tua história. Vai me expor aqui, não pode. Para de analisar a tua história. Tu és o mais velho. Tua mãe teve uma outra gestação que não concluiu depois de ti. Teve. Ó a pressão. Ele era o mais velho, ou seja, ele tinha todas as atenções. Logo depois a mãe dele engravidou. Não foi adiante. Então ela sofreu aquilo ali. O foco dela estava naquilo ali. E 3 anos depois já tinha nascido outro, que foi a pior gestação dela, que ela conta, né? Não lembra? Ela disse que foi a pior gestação. Então imagina. Dedicação total lá. Total. E é por isso que tu é dependente. De quem? De mim. Muito. Se ele me convidar para ir no supermercado e eu não for, ele se sente abandonado. Foi, isso tem relação com a linguagem, né? Com a linguagem de amor, né? Pode ser. Ou a linguagem de lá. Eu não sei se essa ligação, mas se é coincidência ou não. Mas é isso. Então, assim, é sério, gente. Lembra que se eu não for no supermercado contigo, tu fica triste, se sente abandonado porque eu não fui no supermercado. Então, assim, essa ferida, a gente tá rindo, mas é uma coisa séria. Essa ferida, ela latente, ela vai gerar uma descarga emocional e sequelas lá na vida adulta. E se a gente parar pra ver, Miguel, a mesma coisa tu fez com Jéssica. É o sexo oposto, né? Isso. Entendi. Interessante isso, né? Reprodução de comportamento, né? E assim, a minha ferida, eu levo. Por isso que é importante. Qual é a ferida que tu identificou? Traição. Por isso que a minha ferida maior, sim. Então tu pode... As pessoas podem ter mais de uma ferida. Tá. Tu foi traída pelo teu pai e tu pode trair os meninos agora, é isso? Posso. Posso. Que é o sexo oposto, traição, né? Abandono, sexo oposto. Traição, sexo oposto. Traição, sexo oposto. Rejeição é o mesmo sexo. Então, por exemplo, tu pode ter a ferida da rejeição e a do abandono. Tu pode ter a ferida da traição e da rejeição. Pode ter as 3. Pode ter 5. Pode ter 5. Né? Só que assim... Nos podcasts pra frente tu vai abordar todas as feridas? Faltam 2. Mas assim... tem umas feridas que são mais fortes, outras mais leves. O que eu preciso ver de toda? Eu preciso identificar qual ferida eu tenho. Tu precisa identificar qual ferida está trabalhando os teus resultados. Qual é a capa que tu tá vestindo? Porque, por exemplo, a mulher abandonada, ela veste a capa do dependente e ela se torna vítima. E aí ela se torna vítima, como é que é o comportamento dela? Ela reclama. Ela inventa doença para chamar atenção. Do vitimismo, isso é a cara, né? Ela inventa doença para chamar atenção. Ela tem dificuldade de aceitar não. Ela insiste. Porque ela tem dificuldade de aceitar não. Porque o não para ela, Miguel, é um abandono. O não é virar as costas, o não é um abandono. Então ela veste completamente a capa do dependente. Aí fica aquela mulher que se arrasta na relação, que perde o brio, que as pessoas dizem, nossa, mas ela era tão cheia de vida, de repente ela perdeu o brio.
E na grande maioria das vezes, as pessoas colocam a culpa no cônjuge. Poxa, olha o que ele fez com ela, ele acabou com a vida dela. Quando, na verdade, emocionalmente, ela vai procurar alguém para ela beber dessa ferida. A pessoa que está em casa agora, está assistindo o podcast, e aí está se identificando. A gente falou de quem não se identifica. Mas vamos supor que a pessoa está se identificando. Antes de falar do jeito certo, qual é o jeito errado de querer superar isso? Eu acho que o jeito errado de querer superar isso é apontar o dedo e procurar culpados. Tu está dizendo que precisa, então, um dos jeitos certos, então, a partir do que você falou, é ressignificar esses fatos e eventos, é isso? Um dos jeitos certos é ressignificar os fatos e os eventos. Legal. Vai ficar apontando o culpado, vai querer achar, não, porque papai... A culpa foi de papai, a culpa foi de papai, a culpa foi de papai. Achando que sempre o pai vai estar em débito, não, ele está me devendo, ele está me devendo. E aí, como já tem aquele padrão de vítima, vai ficar se vitimando. Aí vai ficar se vitimizando, porque papai me deve, talvez papai já esteja até morto e não vai ter como quitar essa dívida. Exatamente. Essa pseudo-dívida, porque na verdade não foi uma dívida, né? O processo que você instaurou inconsciente, nele também foi um processo inconsciente que ele possa ter feito, né? Até que se torne consciente, através do autoconhecimento, é um processo inconsciente. Quer ver um comportamento clássico de quem se sente abandonado? É você estar conversando com ela, uma reunião, ou encontrar, ou em uma festa, em qualquer lugar. É você estar conversando com a pessoa e de repente você olha, ela está falando e você olhar pro relógio. Olhou pro relógio, observa. Presta atenção, se você conhece alguém que gosta de se fazer de vítima, que está todo tempo adoecendo, que é dependente da relação, que sofre uma relação abusiva e não consegue sair dessa relação, pode prestar atenção. Se você estiver conversando com ela estiver contando algo muito interessante para você, você olhar no relógio, observa o semblante dela. Ela vai ficar incomodada. Porque o simples... Não tomar um não, nem pensar. Nem pensar. O simples olhar no relógio é um gatilho pro abandono. Como se, ela já vai embora, não tá me dando atenção, já vai embora e eu vou ficar aqui sozinho. É muito louco, né? A mente é isso, né? Os mecanismos acontecem dessa maneira mesmo, de maneira muito doida mesmo. E até você ter consciência disso, e aí se a gente for para um padrão de emagrecimento, de fitness mesmo, né? Eu tenho várias alunas, algumas delas não conseguem ter tônus muscular, e aí elas vão, treinam pra caramba, né? E precisam. Lu, não vai ter tônus nunca? Vai, amiga. Só que ela precisa de um desgaste energético muito maior do que a pessoa que não tem aquela ferida. Entendeu? Precisa de um aporte energético muito maior para ter o mesmo resultado. E é essa a questão que a gente vem batendo na tecla desde a primeira ferida. A maioria das mulheres procuram a academia, o treino, o nutricionista para mudar algo externo, porque no interno não consegue mudar. Às vezes, Miguel, não consegue nem identificar o que é que tá aqui dentro que tá incomodando. Não consegue nem tirar do inconsciente, né? Não consegue, e aí, cara. Dá mais medo é isso, pô. Não consegue. Dá mais medo é isso. Acaba sendo zumbi da própria vida no sentido de robô. Cara, é um padrão, tá aqui dentro, eu tô seguindo, eu nem sei porquê. Por exemplo, vamos falar da filha do abandono. Eu nem sei porquê que eu vivo um relacionamento abusivo, eu não consigo largar esse cara. E eu não sei o que é que tá. Rapaz, a solução talvez seja perdoar alguma coisa que você nem sabe que existe. E aí ele tá dando, acabou de dar um spoiler. Ele falou o final do filme do Titanic. Ele acabou de dizer que o Titanic afunda e o cara morre. Ele acabou de dizer. Foi mal. Talvez você perdoar alguma coisa que você não sabe nem que dói. Cara, como é que eu vou perdoar uma coisa que eu não sei nem que existe? Cara, só perdoa, só libera. E na verdade, não é nem perdoar uma coisa que eu não sei que existe, Miguel.
É o auto-perdão. Essa é uma estratégia? É uma estratégia. E é por isso... E aí eu volto a dizer, gente, mulheres do meu mundo, a atividade física salva. E aí vou fazer um link. Por que a atividade física salva, Luciano? Presta atenção. Se eu pratico atividade física, automaticamente eu estou praticando o quê? Autocuidado. Eu estou cuidando daquilo que é meu. Certo? Se eu pratico o autocuidado, meu foco está em mim. É muito mais fácil eu praticar auto-perdão. Porque se eu me cuido, eu me amo. Se eu me amo, eu me perdoo. Então, quando eu trabalho... Cara... É isso. É isso. É isso. Atividade física cura. Não é só porque vai diminuir teu nível de colesterol, diabetes, hipertensão. Não. A atividade física cura, porque durante a atividade física você está trabalhando autocuidado. Que é um passo pro amor próprio e pro auto-perdão. E todas as feridas, Miguel, todas as feridas, elas começam a sua cicatrização através do auto-perdão. Então, a partir do auto-perdão, não precisa nem perdoar, tipo, o gênito oposto, não preciso nem me envolver nessa questão. Não. Porque o que eu vejo muito é assim, tem muita gente que tem ferida emocional causada por pai ou por mãe. Semana passada mesmo eu ouvi isso, pensava assim, não, mas eu me dou muito bem com eles, ok. Vai dar, eu sei que você se dá bem com eles, mas lá atrás foi ocasionado alguma coisa que hoje reflete nisso. Cara, independe das relações. Por quê? Porque a ferida é inconsciente. Independe da relação de hoje. Depende. Tu vai dizer assim, cara, Lu, como que meu pai me abandonou? Se eu amo meu pai, tenho uma excelente relação com ele. Verdade. Uma coisa depende da outra. Por quê? Porque a ferida foi instalada em você de um modo inconsciente. Eu não sei. Como é que eu vou saber, Lu? Através dos meus resultados. Cara, se você se sente dependente, se você é dependente, se você tem dificuldade em aceitar o não. Quem sofre a ferida da rejeição tem dificuldade em dizer o não. Quem sofre a ferida da abandono tem dificuldade em aceitar o não. Se você tem dificuldade de aceitar o não, se você se submete a relacionamentos abusivos e na grande maioria das vezes não consegue nem enxergar o problema no seu casamento, por que não consegue enxergar o problema no casamento, Lu? Porque o medo da solidão é terrível, que é melhor viver um casamento. Não vou falar merda porque Fantástica não fala palavrão, né? Mas é melhor você viver um casamento que tá naufragado. É melhor você viver esse casamento do que ter a sensação de solidão. Porque o maior medo da menina abandonada é ser abandonada novamente. Entendeu? É viver a solidão. Então ela se submete sem conseguir enxergar os problemas. Então às vezes você ouve falas assim, cara, ele fez isso, mas olha, ele também é bom. De vez em quando ele me faz carinho, ele tá comigo. São falas da ferida do abandono. Ele tá comigo. Ou seja, eu não estou sozinha. O meu medo não vai ser vivido. Pode estar uma merda, mas ele tá comigo. Pode estar. Mas eu não tô só. Tem aquele ditado que diz assim, antes só que mal acompanhada, não cabe. Não cabe para quem tem a ferida do abandono. Não cabe. Ela prefere estar acompanhada do que estar só. Independente de quem é essa companhia, de como essa companhia está sendo feita. Tá conseguindo entender? Tô, e enquanto tu falava, eu dei uma viajada grande aqui, porque se tu for ver a maioria da forma como as pessoas se relacionam, maritalmente, né, conjugalmente, a maioria das formas como as pessoas compram, a maioria das formas como elas encaram tudo em relação ao mundo tem origem lá na infância, beleza? Eu penso que o estudo sobre isso tá tudo muito engatinhando, tá tudo muito no início. Talvez no
futuras gerações, literalmente daqui a centenas de anos, as pessoas vão conseguir, acho que até computador vai poder fazer isso. Cara, como que você viveu? O que foi que aconteceu? Então, vamos programar aqui como é que vai ser o teu futuro. O que você precisa fazer sobre autocuidado, sobre auto-perdão, quem você precisa perdoar para você começar a se relacionar de maneira completamente diferente. Se tu parar pra ver, Miguel, pra quem estuda as feridas, sabe que essas feridas, como eu falei aqui, elas trazem marca no corpo. Então, às vezes, eu tô no supermercado, passa uma pessoa pelo jeito dela andar. E pelo formato do corpo dela, eu sei qual é a ferida que ela carrega. Imagina daqui a uns anos, você tem hoje 18 anos, beleza, você tem essas características, você vai precisar se relacionar com alguém assim, sabe? Aí você vai procurar esse tipo de pessoa para que você consiga se relacionar com ela sem machucar, sem ser machucado e a relação poder evoluir. Vai chegar um ponto aí e a gente não vai ter aqui pra ver. Ou então, as feridas vão ser cicatrizadas e as pessoas podem se relacionar com qualquer uma outra. Sem essa, no caso... Pode tratar como a gente trata a questão no caso, de amor, né? Isso, no caso do abandono, sem essa necessidade de vestir a capa do dependente. Eu vou cicatrizar minha ferida, eu vou estar preparada para qualquer relação. Vou cicatrizar minha ferida, eu não vou depender de ti pra isso também, cara. Não vai gostar, não. Eu que não vou gostar, olha aí, isso a gente chama na psicologia de transferência. Eu que não vou gostar. Tá certo. Então vamos voltar. Vamos recapitular? Então, a ferida do abandono é uma ferida que acontece ocasionada pelo genitor do sexo oposto, né? A criança entre 1 e 3 anos, a ferida ela é completamente inconsciente, tá? E a pessoa que carrega consigo essa ferida veste a capa do dependente. Esse dependente, qual é o comportamento dele? Se faz de vítima, tem dificuldade em aceitar o não e aceita migalhas de qualquer relação. No casamento, como é que essa pessoa se comporta? Ela não consegue enxergar que o casamento dela tá ruim, porque o maior medo dela é da solidão. Então, para não viver a solidão novamente, que foi aquela solidão que foi vivenciada lá aos 3 anos de idade, para não viver a solidão, ela aceita qualquer tipo. Geralmente, essas pessoas, o maior sentimento que elas têm é o sentimento de tristeza, Miguel. Eles nutrem o sentimento de tristeza e têm uma maior probabilidade de ter depressão, associado a pensamentos suicidas. E é muito sério isso, porque se a gente não tomar cuidado, essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela pode se suicidar. Ela pode suicidar. Na grande maioria das vezes, ela se faz de vítima. Como é o corpo dessa pessoa? É um corpo magro, com dificuldade de ter tônus muscular, esguio, é apático. Beleza? O que essa pessoa tem mais medo no mundo? Solidão. E ela não consegue enxergar que as relações dela não são boas. Com quem que essa pessoa vive ou revive o abandono? Com quem? Com pessoas do sexo oposto. Desde o início. Então, por exemplo, se é uma menina, ela viveu com o pai, ela vai viver com os namorados, com o marido, com o chefe, talvez. Se é um menino, ele viveu com a mãe, ele vai viver com as namoradas, com a mulher, entendeu? Ou com outras pessoas do sexo oposto. Beleza? Então, essa ferida, ela chega a ser perigosa porque ela traz consigo pode trazer, né? Pode trazer consigo uma ideação suicida. Entendi. Luciane, pra gente encerrar aqui esse fantástico cast de hoje, um pequeno passo. Só vou dizer mais uma coisa aqui rapidão, só te cortando mesmo, de verdade. Não te sente abandonado por isso. Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Vou falar da mulher, tá? Às vezes, engraçado isso que eu já recebi no consultório, uma paciente que ela vivia um relacionamento abusivo, o cara batia nela, transava com garota de programa e ela sabia e tudo. E aí quando eu perguntei assim, e como é a relação sexual? Ela disse, maravilhoso. Maravilhoso. Tu sabe por quê, Miguel? Que essas mulheres
que tem a ferida do abandono e que sofre um abuso no relacionamento, consegue fazer sexo de boa. É diferente da rejeição. Uma mulher que tem a ferida da rejeição, se ela se sentir rejeitada, ela não se entrega. Ela se encolhe, se blinda. E aí ela não se entrega, ou seja, não tem sexo. Mas a mulher do abandono, ela gosta do sexo. E ela consegue, na cabeça dela, primeiro porque como ela não vê problema, porque o problema maior é viver a solidão, então ela não se sente mal. Então, pô, tu apanha e transa com esse cara. Pô, esse cara transa com o garoto de programa e transa contigo, e tu quer transar com ele, né? E tu procura ele pra transar. Essas pessoas, elas gostam de sexo. Elas gostam de sexo e elas enxergam sexo diferente. Ele me bate, mas eu transei com ele. Mas uma coisa não quer dizer com a outra. Geralmente sim, uma coisa, outra coisa. Entendi. Agora volta lá e falar o que tu ia falar. Porque eu achei isso muito interessante. Também, achei agora. E é interessante que a gente ouviu isso junto esse final de semana, né? E é isso, é a característica mesmo da ferida do abandono muito forte. Certo. Tá, e pra gente encerrar o Fantasticast de hoje, eu queria que tu desse aí um pequeno passo. Já falou, mas dá uma detalhada. Um pequeno passo que a pessoa possa dar, que a Fantástica que está assistindo possa dar para começar, né, se trabalhar em relação ao abandono. Então vamos lá. Se você, né, se você não sabia que carrega consigo a ferida do abandono, mas se tem várias características do que a gente conversou aqui, por exemplo, cara, Lu, eu tenho dificuldade de aceitar o não, eu fico insistindo até que o sim venha, eu me humilho nas relações, eu me rastejo, eu sou muito maltratada, eu só vivo relação abusiva, eu tenho um dedo podre pra homem, não tem mulher que diz isso, eu tenho um dedo podre pra homem, eu só pego o homem pra me maltratar. Eu não consegui me identificá-lo nas situações porque eu não fui deixada em um hospital, eu não tenho irmão mais novo, eu não sei se os meus pais viajaram e me deixaram na casa dos meus avós em algum momento, quando eu era criança, meu pai não morreu, meu pai não se separou, e eu amo meu pai hoje, mas se eu percebo que eu carrego, que eu sou vítima, que vira e mexe eu invento uma doença, ou eu sinto a doença emocionalmente, eu tô todo tempo com algum problema, é uma dor, é uma doença, é um problema, eu tô todo tempo falando disso para as pessoas. Se eu percebo isso, ou se você percebe essas características na sua amiga, consequentemente você carrega consigo a ferida do abandono. Tá? Então, como é que a gente trabalha essa ferida? Como é que a gente tira essa capa? Porque a capa da mulher abandonada é a capa do dependente. Então, ela precisa ter independência. Mas, Lu, eu trabalho, eu ganho bem, eu não dependo. Mas não é dessa independência financeira que a gente está falando. A gente está falando da independência emocional. O que é independência emocional? É eu conseguir tirar a capa do dependente e dizer, opa, agora eu vou controlar a minha vida de uma forma consciente. Para fazer isso, quais são os passos, Tia Lu? Primeiro passo, você precisa desenvolver o autocuidado. Como é que eu desenvolvo o autocuidado, Lu? De coisas simples, amiga. Coisas simples. Fazendo atividade física, se alimentando melhor, cuidando do seu corpo, do seu cabelo. Vai sair? Passa uma base. Passa um rímel, né? Cuida do teu bem precioso, sai cheirosa, te arruma, porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque quando eu trabalho o autocuidado, eu passo a não aceitar o que é medíocre. E o que é medíocre no sentido de mediano. Eu quero mais, eu quero além, eu quero uma nota a mais. Beleza? Então, quando eu começo a trabalhar isso em mim,
Automaticamente, através do autocuidado, eu chego ao auto-perdão. Agora, se eu identifico que as minhas relações, elas são prejudicadas pelo meu comportamento dependente, se eu já identifiquei isso só nesse conteúdo, se eu já identifiquei isso, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar um papel, tu vai pegar uma caneta e tu vai escrever uma carta de perdão para ti mesmo. E deixar a caneta fluir. Deixa a caneta. Só começa. Eu me perdoo. Tá. Se vier na sua cabeça a cena, cara, realmente, meu pai me deixou com a minha avó 15 dias. Vai, eu era bebê. Se acontecer hoje. Se vier na tua cabeça, tu vai anotar. E todos os prejuízos que foi ocasionado por essa ferida, que até hoje. Decorrente desse fato. Todos os prejuízos. Passa pela adolescência, vem. E no final, escreve, eu me perdoo por isso, e vou dar um basta agora. Nesse comportamento. Vai pegar essa carta. Deixa a caneta fluir. Se der 2, 3, 4 laudas, não tem problema. Você vai pegar essa carta, vai ler e vai guardar. No outro dia, antes de dormir, você vai pegar essa carta, vai ler e vai guardar. No outro dia, antes de dormir, você vai pegar essa carta, vai ler e vai guardar. Por 7 dias você vai fazer isso. Beleza? Lu, e aí, acabou os problemas? Não. Na própria Bíblia diz, né? Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoar não significa esquecer, né? Significa que você não merece sentir isso, mas tirar esse fardo. Então, todas as vezes que você se perceber dependente, triste, com dificuldade de receber um não, você vai precisar se conectar com isso tudo. Exatamente. Você vai precisar se conectar com essa carta. E aí, amiga, são quantas vezes for necessário. Até que essa ferida cicatrize. Só que, desde a primeira ferida, eu falo e vou continuar falando. O que precisa para a ferida cicatrizar? A grande maioria das pessoas pega a ferida e abafa. Porra, eu tenho, mas tá aqui. Deixa ela abafadinha aqui com a minha gaze, com o meu band-aid, né? E o que eu preciso fazer para cicatrizar essa ferida? Deixa ela livre. Tira a gaze, tira o band-aid. Às vezes, você precisa colocar um metiolate dos anos 80, aquele que arde mesmo. Talvez o pessoal de casa possa estar pensando assim agora, mas é só isso que eu tenho que fazer? Só escrever uma carta? Não é só isso. Não é só isso. Isso tudo decorre de um processo, isso decorre de um passo a passo. Às vezes a pessoa muita gente, acontece isso muito em academia, né? Cara, vamos treinar lá, para engrossar a perna. Qual é o exercício? Agachamento. Pô, agachamento. Só... Eu já vi vários vídeos na internet que falam isso, cara. Você tá esperando o quê? Uma solução milagrosa? Que existe um segredo que ninguém conhece ainda, que é o que vai fazer? Não, a mesma coisa para comportamento. Você tá esperando o quê? Que Luciana vai falar alguma coisa que, uau, meu Deus, nunca ouvi. Só uma carta? Bicho, só uma carta. Aqui é que separa, né? As fantásticas do resto das mulheres normais, que as fantásticas de Luciana, né, dos programas dela, fazem o que tem que fazer e colhem um resultado e assim, esperam um milagre. Quando a gente está escrevendo uma carta, principalmente qualquer coisa que a gente traga emoção, a gente está trabalhando os princípios da programação neurolinguística porque novas sinapses neurais estão sendo formadas. Então é muito importante você escrever. É muito importante você colocar as suas emoções. Porque quando eu coloco as minhas emoções ali, Miguel, naquele papel, automaticamente eu estou reestruturando tudo na minha mente. Automaticamente. É uma coisa simples que funciona, como um feijão com arroz. É uma coisa simples que funciona. Cara, o poder de uma carta dessa, eu falo porque eu já experimentei. O poder de uma carta dessa, se você fizer o exercício com a intencionalidade que ele pede,
se prepare, amigo. Vai vir muita coisa que você vai poder usar e vai ter a oportunidade de trabalhar isso aí tudo. E é interessante que vem coisa que você não sabe nem de onde que veio, se é verdade ou não. Mas se você colocou ali, amiga, porque é verdade. Porque às vezes as meninas dizem assim, cara, eu acho que eu imaginei, eu criei. Não. Se você botou é porque tá. Em algum momento na sua vida você viveu isso. O que não dá, sabe o que não dá? É pra viver com o sentimento de tristeza em cima. Sabe o que não dá? É pra viver dependendo emocionalmente do outro. Sabe o que não dá? É pra viver relacionamentos abusivos, agressivos, que te maltrata. Sabe o que não dá de verdade? É viver de migalhas. Pelo simples medo de sentir a solidão que aquela criança de 3 anos de idade sentiu quando o pai viajou com a mãe e deixou ela na casa da avó. É isso que não dá. É isso que não dá. Né? Pronto. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar que eu tinha me lembrado ainda agora, mas aí tu entraste no assunto da carta e aí eu me desconectei do eu vejo muita gente esperar uma solução, né, diferente do que a gente apresenta, né, em sessões e mentorias, e é o simples que funciona, né? Uma carta dessa tem um poder gigantesco de transformar. E assim, é muito importante a gente entender dessas feridas, porque elas, quando a gente bota olho nelas, ou seja, quando a gente dá foco nelas, elas que vão melhorar nossas relações afetivas, profissionais, né, parentais, é o dar foco, é o cicatrizar essa ferida que vai fazer com que as minhas relações e, consequentemente, os meus resultados possam ser diferentes. E aí eu vou dizer uma coisa agora, que eu lembrei. Cara, muitas pessoas fogem das feridas, Miguel. Mas são essas feridas que vão fazer, essas feridas cicatrizadas, que vão fazer você ter mais maturidade, mais aprendizado e mudar completamente o rumo da sua vida. E com isso ter outros resultados. E eu vou fazer uma analogia com uma pérola. Sabe o que é uma pérola? Sabe por que a pérola é formada? Vocês sabem que a pérola, ela vem dentro de uma ostra, não é? A pérola, ela não vem dentro de uma ostra. Cara, toda ostra tem pérola? Não. A pérola, Miguel, ela é formada por uma ferida na ostra. Sabia disso? A pérola, ela é formada... Cara, olha que massa isso. A pérola, que vale muito, ela é formada através de uma ferida na ostra. Então, a ostra, ela tem uma ferida... e vai entrando ali e entra areia nessa ferida. E lá dentro... acontece o processo. A ferida, ela é cicatrizada pelo processo e nasce a pérola. Então, cara, para pra pensar. Todos nós temos pérolas dentro da gente, porque a gente tem ferida. É impossível alguém no mundo sem ferida. Só que qual é a diferença da que nasce a pérola para que não nasce a pérola? Cicatrizar a ferida. Outro dia eu vi isso. Eu vi um cara tava falando, André Fernandes, o nome dele. E ele falou assim, cara, na pele é a ferida que faz a cicatriz, né? Naquele lugar da cicatriz, ele tá mais forte do que nos outros lugares. Eu lembrei dessa minha cicatriz aqui. Pronto. Então, assim, o que a gente vê muito na internet é o quê? É gente falando de finanças que não fatura. É gente falando de emagrecimento com sobrepeso. É gente falando de alta performance sem ser produtivo. E por vários anos eu me puni em falar sobre relacionamento afetivo por ter naufragado 3. Amigo, eu sei o que fazer para naufragar 3. Se eu sei o que fazer para naufragar 3, eu sei o que não fazer mais. Isso. Porque Miguel fala de produtividade e disciplina. Amigo, eu fui um indisciplinado, procrastinador e inerte na vida por 35 anos. Eu sei o que fazer, amigo, para se tornar um cara disciplinado e produtivo. Porque o que eu faço hoje, eu vejo pouca gente fazer, que veio da inércia que eu tive. Então, assim, amigo, você tem uma cicatriz, essa cicatriz que está ao lado forte, é nessa cicatriz que está ao lado forte. Então, assim, você está tendo agora
uma baita oportunidade de ouvir os conteúdos que a Luciana está trazendo. Se você ouviu hoje sobre abandono, volta lá no canal, tem sobre rejeição, sobre traição. Então assiste os conteúdos, traz aquela dor e fala assim, cara, tá aqui a grande oportunidade que eu tenho, porque em todos os conteúdos ela trouxe ferramenta para trabalhar. Tá aqui minha grande chance de fazer tudo diferente. Eu não estou tendo um resultado legal, talvez seja nessa dor onde você vai achar a grande solução e a grande saída da tua vida para girar completamente diferente. Porque foi a partir da minha dor de ter naufragado o terceiro casamento, esse terceiro foi com a Luciana, foi a partir da minha dor de ter tido uma inércia comportamental que eu falei, não, pai, agora eu vou fazer diferente. Assumi a responsabilidade, achei as ferramentas certas e toquei o barco diferente. Beleza. Então, é muito importante a gente não fugir das nossas feridas. Pelo contrário, procurar cicatrizá-las para que elas virem uma linda pérola. E aí, amiga, quando virar uma linda pérola, você não vai fazer só uma pérola na sua ostra. Você vai transformar a ostra da amiga em uma pérola. A ostra de um filho, uma pérola. Ajudar a transformar a ostra do seu pai, uma pérola da sua mãe, uma pérola de todas as pessoas que convivem com você. Que é isso que as Fantásticas fazem hoje nos programas. Essa é a grande mágica de tudo. Então eu espero profundamente que você tenha internalizado o conteúdo, que você aplique a ferramenta e que você transforme essa sua ferida em uma grande pérola. É isso aí. Beijo em todas. Mais uma edição do Fantasticast, o podcast das Fantásticas. Valeu, beijão e até o próximo episódio. Beijo. Antes, clica no sininho para ativar as notificações de quando a Luciana postar conteúdo. Se inscreve no canal, clica no sininho, tá? E é importante curtir aqui esse canal do YouTube, gente. Por quê? Se essa mensagem te ajudou, se você curte, o YouTube entende que é uma mensagem relevante, começa a mostrar para mais pessoas. E aí o conteúdo é propagado, é um conteúdo gratuito que pode... vai estar ajudando pessoas a transformarem vidas. Então é importante demais curtir aqui o canal, o vídeo. Isso mesmo, show de bola, Miguel. Até o próximo Fantasticast com mais um conteúdo para edificar a tua saúde física e emocional em até 3 meses. E eu tô aqui te esperando junto com o tio Miguel. Valeu, beijão. Tchau, tchau.